Olá, meu nome é Astênio Evangelista de Oliveira. Nós estamos aqui na TV Nova Luz para dar prosseguimento a uma série de videoaulas sobre o tema a droga e suas consequências. Hoje, especificamente, nós vamos tratar de um tema extremamente importante, porque não é um tema meramente informativo, né? É um tema comportamental. E aí, quando se fala de comportamento, nós estamos falando de progresso, de evolução, porque é o nosso progresso que determina, que demonstra a nossa real evolução, o nosso comportamento. Não é a quantidade de conhecimentos que nós tenhamos, não é? Porque todos os conhecimentos, se não forem colocados em prática, não demonstram de maneira alguma que houve efetivo progresso da criatura. E hoje nós vamos falar, então, como a família deve agir em relação ao dependente químico. Isto gera uma série de controvérsias, não é? Porque há vários estudiosos que apresentam posições distintas sobre essa questão. Existem aqueles estudiosos que afirmam que, enquanto a família apoiar o dependente químico, que ele não vai deixar de ser dependente químico, não é? Enquanto ele tiver onde lançar mão de recursos, explorando os familiares, ele não vai deixar de ser dependente químico. E aí nós temos que ver o que a doutrina espírita, o que os espíritos superiores têm a nos dizer sobre como a família deve comportar-se em relação aos dependentes químicos. E é muito difícil encontrarmos uma família, espírita ou não, que não tenha um caso, né, de ser querido dependente químico, dependente de álcool, dependente de drogas, né, as mais diversas. E aí nós gostaríamos, já que pretendemos ser discípulos do Cristo, e como espíritas nós nos afirmamos discípulos do Cristo, vamos lembrar o Cristo, né? Quais as orientações, ou quais, né, algumas das orientações que o Cristo deu a respeito desse tema, né? Como nós devemos nos comportar, como a família deve se comportar, deve agir em relação ao dependente químico vinculado a essa família. E aí vamos lá no Evangelho de Mateus, né? Jesus dizendo, os sãos não necessitam de médico. Só aí já nos dá muitas informações, não é? Os sãos não necessitam de médico. Se os sãos não necessitam de médico, então são os enfermos. E os dependentes químicos são enfermos. Aí a ciência comprova ou confirma, não é? Que a dependência química é uma enfermidade. Como é que se trata um enfermo? Se trata a chicotada resolve alguma enfermidade, qualquer tipo de enfermidade? Voltando a Jesus, dizia ele, os sãos não necessitam de médico, mas sim os pecadores. Ele colocou então o pecado, o erro, como sendo uma doença. Perceberam? Então os sãos não necessitam de médico, mas sim os pecadores. E ele completa dizendo, não vim resgatar justos, não vim resgatar justos, e sim pecadores. Então Cristo estava mais preocupado com aqueles que estavam nos desvãos da vida, né, nos desvios do caminho do progresso, do que com aqueles que estavam no caminho mais reto, não é? Se assim é o nosso mestre, nós como discípulos devemos fazer a mesma coisa. Uma atenção redobrada, um carinho maior em relação a esses enfermos, em relação a esses pecadores, como foi a expressão utilizada no Evangelho. Tranquilo? Bem, mas lá também no Evangelho de Mateus, o Cristo vai mais além. Tomara que nós nunca nos esqueçamos dessas instruções do Cristo. Diz ele, se teu irmão tiver pecado contra ti, e notemos que os dependentes químicos das nossas famílias pecam contra nós o tempo inteiro, não é? Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o. Então está o Cristo, o grande mestre, dizendo, repreende sim. Mostra a ele que ele não está no melhor caminho. Mostra a ele que ele está se complicando mais perante as leis da vida. E faça isso sempre, a vida inteira. Não se canse de repreender. Então, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Que psicologia interessantíssima de Jesus, né? Repreende sem fazer vergonha.
repreende sem expor a criatura, né? Repreende sem divulgar o erro do outro, porque devemos fazer ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E se errássemos, e todos nós erramos, não gostaríamos que ninguém saísse falando da gente. Portanto, nós não devemos sair falando dos outros. De quem faz o bem nós não falamos, falamos de quem faz o mal, de quem erra, não é? Então, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se teu irmão te ouvir, terá ganho teu irmão. Então, Jesus já admitia a possibilidade de nós repreendermos, de orientarmos e de ele não nos ouvir. Mas o nosso papel é o de repreender, é o de orientar. Tranquilos? Então, Jesus prossegue lá no Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: olha só que quadro interessante, né, pintado, criado por Jesus. Ele coloca assim: que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. O Evangelho é lindíssimo. Aqueles que pretendam se orientar pelo Evangelho não têm como fazer de uma existência uma oportunidade incrível de avançar muito no progresso. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Uma delas se desgarra. Olha o familiar dependente químico, não é? Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou, não é? Então está o Cristo mais uma vez orientando: se uma ovelha se desgarra, não fica se voltando para o agrupamento que está tranquilo, que está seguro, volte-se para buscar aquela que se desgarrou. E aí completa o Cristo dizendo: e se a encontra, essa ovelha que se desgarrou, né? E se a encontra, sente mais júbilo, mais alegria do que pelas 99 que não se desgarraram. Gente, como nós estamos longe de vivermos o Evangelho, né? Normalmente nós começamos, como pais, nos voltamos para os filhos que estão no bom caminho. Esses são os excelentes, esse só me gera dor de cabeça, esse só me gera preocupação. Então, nós queremos ir abandonando este que gera preocupação e para nos voltarmos para aqueles que estão no bom caminho e que, por estarem no bom caminho, não estão necessitando tanto da nossa atenção. Mas, completando com o Evangelho, né, e aí terminamos a parte dos lembretes do Cristo, consta lá no Evangelho de Mateus o seguinte: então Pedro se aproximou dele e disse, Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Estão observando? Quantas vezes devo observar o meu companheiro da família que erra, né, que adota o caminho, né, errado? Então, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Quando ele pecar contra mim, quantas vezes? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, não é? Então, se precisarmos perdoar a esse nosso irmão que se desviou durante a vida inteira, perdoaremos durante a vida inteira. E se assim o fizermos, por mais que sejamos criticados pelos homens, nós estaremos seguindo a orientação de Jesus. Tranquilos? Paramos então daquilo que extraímos do Novo Testamento e vamos na Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Adolescência e Vida. Trouxemos deste livro algumas informações relacionadas ao tema como a família deve agir em relação ao dependente químico. E diz ela: é indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios do cotidiano. Gente, cada ensino dos espíritos superiores, né, vale por um livro imenso, né, vale por uma biblioteca. É indispensável oferecer ao jovem valores. Como eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? Não é? Então, se os pais oferecem maus exemplos, se começamos por construir um bar dentro da nossa casa, que valores eu estou oferecendo para o meu filho? Não é isso? Então é indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios do cotidiano. Ele está vinculado à sociedade.
ele está na escola, ele está no clube, né, lá com uma certa idade está no trabalho, com uma série de influências. É indispensável que a influência paterna seja mais forte do que a influência dos outros companheiros da vida. É indispensável oferecer ao jovem valores que resistam aos desafios do cotidiano, preparando-os para os saudáveis relacionamentos sociais, evitando que permaneçam em isolamento. Olha que instrução, né? Evitando que permaneçam em isolamento, que o empurrará para as fugas quase sem volta do uso das drogas de todo tipo, pois que essas fugas são viagens para lugar nenhum. Então está lá o nosso filho no quarto o dia inteiro e nós ficamos felizes porque ele está dentro de casa. Não vamos lá bater um papo, oferecer um lanche, puxar uma conversa e não sabemos o que está se passando na cabeça dele. Sempre se desperta desse pesadelo, com mais cansaço. Então, desse pesadelo das fugas sem volta para as drogas. Né? Sempre se desperta desse pesadelo com mais cansaço. Mais tédio, porque isso não gera efetiva alegria na alma. Mais tédio, mais amargura e saudade do que se haja experimentado. E aí se repete, porque sente a saudade daquele momento em que tudo parecia estar em êxtase, não é? Então, saudade do que se haja experimentado, buscando se retornar a qualquer preço, destruindo a vida sob os aspectos mais variados. Entrou para o caminho da drogadição, fugiu da vida. E vamos ver que isso tem consequências não apenas durante a vida, mas após a vida. Prossegue Joana no mesmo livro, Adolescência e Vida, dizendo: a curiosidade, ela mostra lá então como normalmente começa. A curiosidade que elege determinados comportamentos desequilibradores já é sintoma de surgimento da distonia psicológica. O simples fato de a criatura ter a sua curiosidade despertada para esses usos, né, para essas práticas, já demonstra distonia psicológica, já demonstra que ela não está vindo bem do passado, das outras vidas. Então, a curiosidade, que elege determinados comportamentos desequilibradores, já é sintoma de surgimento da distonia psicológica, que deve ser corrigida no começo. Mas se os pais fogem de casa, eles não sabem quando começa, que deve ser corrigida no começo, a fim de que seja poupado de maiores conflitos ou de viagens assinaladas por perturbações de várias ordens. Somente aqueles que têm na sua família, e muitos têm, dependentes químicos, sabem a importância de cuidarmos para evitar que os nossos filhos, que os nossos netos, enfim, que iniciem, porque depois de iniciado é muito difícil o caminho do reequilíbrio total. Joana de Ângeles, no mesmo livro, diz também: em todo esse conflito e fuga pelas drogas, olha então a técnica espírita, né? A técnica da doutrina espírita. Em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o amor desempenha papel fundamental. O amor desempenha papel fundamental, mas normalmente o que esfria é o amor, diante do filho problemático, diante do sobrinho problemático. O amor desempenha papel fundamental, seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar, ou se não conseguiu evitar, para corrigir o seu uso e o comprometimento negativo. Então, se temos na família alguém experimentando drogas, dependente químico, que nos aproximemos mais dessa criatura, que abracemos mais essa criatura. O amor, continua ela, possui o miraculoso condão de dar segurança e resistência. É assim que nós evitamos que os nossos filhos ingressem no caminho das drogas. Amando-os desde cedo, beijando-os desde cedo, dando muita atenção a eles, né? O amor possui o miraculoso condão de dar segurança e resistência a todos os indivíduos, particularmente os jovens, que mais necessitam de atenção, de orientação e de assistência emocional, com naturalidade e ternura. Diante, portanto, do desafio das drogas, a terapia do amor,
ao lado das demais especializadas, então não devemos deixar de lado os profissionais da área da psicologia, da medicina, mas não entregarmos apenas a eles. Então, diante, portanto, do desafio das drogas, a terapia do amor, ao lado das demais especializadas, constitui recurso de urgência, que não deve ser postergado, a pretexto algum, sob pena de agravar-se o problema, tornando-se irreversível e de efeitos destruidores. Então, estamos vendo o quanto a espiritualidade maior, o quanto essa grande psicóloga que o Cristo nos ofereceu, né, Joana de Ângeles, tem a nos oferecer. Sob qualquer aspecto considerado, ainda Joana de Ângeles, o vício, esse condicionamento pernicioso que se impõe como uma segunda natureza, formando uma espécie de dupla personalidade, né? Então é o espírito quando está sob efeito da droga e quando não está sob efeito da droga. Sob qualquer aspecto considerado, o vício, esse condicionamento pernicioso, que se impõe como uma segunda natureza, constritora e voraz, deve ser combatido sem trégua, desde quando e onde se aloje. E só quem consegue combater inicialmente são aqueles que convivem com essa criatura, não é? Estimulando-a para que ela mesma busque combater. No livro Após a Tempestade, né, então outro livro da Joana de Ângeles, diz ela: a pretexto de comemorações, olhem só, né, tudo começa pequenino, né? Então a criatura quer tomar o seu primeiro chope, né, ela quer fumar o primeiro cigarro, né? Então a pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias de imensuráveis grãos. Então, as nossas grandes conquistas são feitas de pequenos atos, de pequenos conhecimentos, não é como as nossas quedas de pequenos erros. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis, e as praias de imensuráveis grãos. Liberta-te do conceito do hoje só. Não é? Só porque hoje eu estou fazendo 18 anos. Né? Então, liberta-te do conceito do hoje só. Quando impelido a comprometimento pernicioso, e não te facultes apenas um pouquinho. Então essa é a posição da doutrina espírita. Não te facultes apenas um pouquinho. Porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. Se estás bafejado pela felicidade, se estamos no momento de alegria, sorve-a com lucidez. Então passamos no vestibular, conquistamos o emprego, devemos sorver esse momento de alegria lúcidos para que o gozo seja pleno. Se te encontras, no entanto, né, visitado pela dor, não passou no vestibular, perdeu a namorada ou namorado, se te encontras visitado pela dor, enfrenta a dor, abstêmio, sóbrio e forte. Isto é que é lindo, é a criatura ser ela mesma, que o mundo caia e ela não deixa de ser ela mesma. E se ela receber muitas bênçãos da vida, a alegria não a leva a deixar de ser ela mesma também. Tranquilos? Mais alguma coisa de Joana de Ângeles no mesmo livro, Após a Tempestade. Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades, né? E a criatura então tem que falar alguma coisa com alguém, fica com medo, tem que beber um pouquinho, né? E aí vai, né? Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades, ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, inicia-se o homem no uso dos estimulantes, sempre de efeitos tóxicos, a que se entrega inerme, deixando-se arrastar, desde então, vencido e desditoso. Se a cada vez que eu tenho que enfrentar um desafio, eu tenho que usar uma substância estimulante, onde é que eu vou chegar? E quem sou eu mesmo, não é? Uma vez que eu tenho que estar sempre com essas bengalas engarrafadas, ou essas bengalas da fumaça, né? Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar será poupado. Então nós, espíritas, não é? Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar será poupado. Observa o comportamento dos filhos. Mantém-te atento.
cuida deles desde antes da ingerência e do comprometimento nos embalos dos estupefacientes e alucinógenos, em cuja oportunidade podes auxiliá-los e preservá-los. Se, porém, então aqui ela está falando para evitar. Mas e se não evitamos? Se, porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, quando percebemos, já está o nosso filho dependente químico, né? Se, porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo, em conivência de ingenuidade, nem te rebeles, assumindo atitude hostil. Então, não vamos fingir que não está acontecendo nada. E nem vamos pegar o chicote para poder escorraçar o nosso filho. Olha a orientação da Joana. Conversa, mas não vamos nos omitir, não é isso? Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina como da doutrina espírita. O passe, né, mesmo que à distância, a prece. Né, nós temos aí a informação, né, de que muitas criaturas, em razão da interferência magnética, né, de familiares, de levar os seus nomes para as reuniões, que essas criaturas tiveram grandes melhorias, muitos se livraram efetivamente. Então conversa, esclarece, orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação. Se deseducou, tem que se reeducar, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou, para a tua e a ventura deles. Isso também é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. A lei divina nos confiou determinadas criaturas, e sabemos que essas criaturas não são estranhas, jogadas na nossa vida. Nós estamos vindo de longe, né, junto com essas criaturas. No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles tem um monte de coisas a nos dizer sobre o tema, né? Nosso tempo é curto, vamos dizer o que pudermos dizer dentro deste tempo. Diz a Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar: a vigilância dos pais em relação aos filhos, especialmente na adolescência, quando surgem as mudanças impostas pelos hormônios sexuais, que dão lugar à agressividade, aos silêncios prolongados, à alienação familiar, à desconfiança, pode evitar. Então o que pode evitar? A vigilância dos pais. Pode evitar os comprometimentos com as drogas, que se apresentam como falso recurso de equilíbrio para os enfrentamentos diários, né? Mais uma vez, aquela questão da insegurança, do medo, que faz a criatura buscar as drogas para enfrentar os problemas. A educação moral no lar é o recurso mais próprio para evitar-se a contaminação dessa pandemia, né? Mais que epidemia, que é a drogadição. A educação moral no lar é o recurso mais próprio para evitar-se a contaminação dessa pandemia, a drogadição, ensejando segurança emocional e efetiva ao ser inquieto e inseguro no processo da sua reencarnação, trabalhando-lhe os tesouros morais que serão estimulados para a luta e para o equilíbrio. Educação moral no lar depende de uma criatura relativamente moralizada, não é? Então, o exemplo dos pais, desde quando a criança ainda está no ventre materno. Mas olhem que coisa importante que a Joana fala. Diz ela: não será uma fiscalização defluente da desconfiança, da suspeita, porque existem pais que são insuportáveis, que não deixam os filhos darem um passo, né, sem que eles estejam fiscalizando o passo dos filhos. Então não será uma fiscalização defluente da desconfiança, da suspeita sem justificativa, mas um cuidadoso acompanhamento emocional e espiritual dos acontecimentos que afetam o grupo familiar, buscando-se sempre a solução da dificuldade, jamais a censura, e normalmente nós fazemos primeiro a censurar, jamais a censura, jamais a punição, a atitude puritana e superior de que muitos pais se utilizam para mais aprofundar as distâncias emocionais que se fazem durante esse período delicado.
Então, quanto mais nós formos próximos dos nossos filhos, quanto mais nós formos amigos dos nossos filhos, mais fácil será conseguirmos este objetivo, não é isso? Quando, no entanto, seja constatada a presença da insidiosa drogadição em algum dos membros da família, a postura dos pais deverá ser a de equilíbrio e não de espanto, de lucidez e não de autopunição. Onde foi que eu errei, não é? Ou de autocompaixão. Mas mais afeiçoando-se ao combalido e sustentando-o com a sua compreensão, trabalhando pela sua recuperação. Então a questão é, aproximemo-nos mais daquele que caia, sem abandoná-lo, sem nos afastarmos dele. Concomitantemente, vale a aplicação da bioenergia. Então passe é recomendado por Joana de Ângeles. Concomitantemente, vale a aplicação da bioenergia. Durante os estudos do Evangelho no Lar, noutros momentos, e de acordo com a gravidade do problema, o atendimento psicológico, a fim de ser removido o fator propiciador da fuga emocional. Há espíritos muito comprometidos nessa área, alguns dos quais, em existência passada, optaram pelo suicídio. Então notem que criaturas chegam na nossa família. Em existências passadas optaram pelo suicídio como recurso de libertação, ora retornando com os mesmos instrumentos que os infelicitaram antes. Estamos trazendo as nossas heranças do passado e agora rogamos socorro. O paciente, portanto, vítima de qualquer droga no lar, deve merecer a mesma consideração, evitando-se discriminá-lo mediante acusações frontais ou disfarçadas que mais o empurram para o abismo por faltar-lhe concurso da afetividade familiar. Então, quanta coisa a família pode e deve fazer para auxiliar essas criaturas. Todos aqueles que formam o conjunto doméstico, olha que informação importante, de alguma forma encontram-se comprometidos uns com os outros, ou pelo menos com as leis da vida, que os reúnem para o processo de crescimento moral e espiritual, auxiliando-os na conquista dos inapreciáveis recursos da sabedoria no rumo da imortalidade. Não é? Então nós estamos vendo assim, eles não são apenas os nossos algozes, não é? Não foi à toa que nasceram na nossa família, nessa condição de filho, de pai, enfim, não é? Então nós estamos vindo de longe. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, e aí já vamos, né, para os nossos minutos finais, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, diz: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Que lindo, né? Para que a família saiba como se comportar em relação ao dependente químico. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Paulo de Tarso, numa epístola a Timóteo, dizia o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Não adianta a nossa vida no centro espírita se nós abandonamos a criatura problemática da nossa família. No livro Pão Nosso, diz Emmanuel: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, inclusive no movimento espírita, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Se nós conquistarmos muita coisa no mundo, mas tivermos nos perdido na família, não terá adiantado praticamente nada aquilo que conquistamos no mundo, né? Emmanuel, no livro Fonte Viva, dizendo: ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não sejamos tão apressados, não é? Plantemos sempre. Deus saberá o momento da colheita. Não desistamos achando que a criatura não tem mais jeito. A nossa experiência de vida demonstra que todas as criaturas têm jeito, não é? Mas às vezes nós temos que aguardar 10 anos. Às vezes temos que aguardar 20 anos, 30 anos. E se tivermos que aguardar mais de uma existência, aguardaremos, porque vale a pena levantar alguém para Deus. Que Jesus nos abençoe.